Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, um canal especializado nesses contextos, do estudo de uma forma muito ampla da questão da maçonaria, que eu sou apaixonado, obviamente, E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal, certo? Então faça a sua inscrição, se está chegando pela primeira vez, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão da maçonaria. E convido você também a fazer os seus comentários, porque eles geram esses vídeos fantásticos aí que a gente tem para trabalhar. Antes de começar, que a questão aqui é o seguinte, eu vou falar sobre o grau Kadosh, grau sagrado, Então, aqui, mestre, grau Kadosh é um grau templário? Vamos ver isso, essa questão dos templários dentro da maçonaria, por que eles se tornaram sagrados? Certo? Então, antes da gente começar, eu gostaria de dar um recado para você muito importante, visando o seu futuro, você que é uma pessoa muito especial. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. A questão aqui hoje é a seguinte, o meu querido Carrison mandou um comentário que foi assim, mestre, grau Kadosh, não escreve assim, Grau Kadosh é para o nível templário, então ele já está mais ou menos por dentro da questão. Maçonaria é uma coisa sensacional, sabe? Possui uma doutrina muito rica e basicamente o que a gente consegue observar olhando assim os vários sistemas maçônicos que existem, os vários graus, Eu tive a grata oportunidade que Deus me deu de trilhar vários caminhos dentro da maçonaria, entender vários sistemas, Trilhei muito o caminho dos graus ingleses, foi muito assim. Fiquei muitos anos trabalhando com muitos graus dessa vertente na maçonaria, A gente pode pôr assim, a forma de manifestação maçônica da linha inglesa. Então, gosto muito, é o rito de York, assim, basicamente, assim, vamos pôr popularmente, Popularmente conhecido. Mas também trilhei o caminho do rito moderno, que é muito interessante, o rito adoniramita, que é meu rito base da minha loja simbólica, é o rito adoniramita, certo? Os graus americanos também, Então todos esses sistemas, eles trazem determinados pontos de vista sobre a questão da maçonaria, são pontos de vista, são formas de desenvolvimento do aprofundamento, certo? Do que se refere à questão da maçonaria. E nós percebemos, na verdade, que essa palavra Kadosh quer dizer sagrado. Kadosh é um grau sagrado, esse termo quer dizer. E ele vem de encontro, na verdade, com uma série de ensinamentos que a maçonaria busca colocar naqueles que buscam, com perdão da redundância, que a maçonaria busca colocar naqueles que buscam trilhar os seus caminhos mais profundos, o seu caminho mais sagrado, o seu caminho Kadosh, trazendo como exemplo justamente a questão dos cavaleiros templários, numa temática assim, é muito ligado, esse grau Kadosh é muito ligado aos conceitos de cavalaria, Então ele aparece, por exemplo, indistintamente no rito moderno, como o grau 8 no rito moderno, E aparece também a partir assim, dentro dos sistemas em escala, que são graus em escala, um grau acima do outro, assim, O rito escocês, rito brasileiro, o rito adoniramita com 33 graus, Que possuem essa raiz, vamos pôr, no rito de perfeição, podemos pôr, que eu acho que é o conceito mais correto de se colocar isso daí, possui esse conceito, da transformação da lenda do construtor do templo para
justamente os Cavaleiros Templários, né, e toda a dinâmica, né, que os cavaleiros passaram na sua existência, até de mitos, na verdade, são alicerçados a partir dos graus que tratam desses conceitos de cavalaria. Mas, basicamente, são os valores da cavalaria da Idade Média, né, que é a justiça, se fala muito, né, nos graus a partir do grau 18, né, que é o grau Rosa Cruz, nos sistemas de 33 graus, se fala muito dessa questão do agregar de justiça, da liderança, né, da organização também, né, de uma profundidade, de uma busca da simbologia mais profunda lá no grau 28, o Cavaleiro do Sol. Daí você vai ver a questão da Cavaleiro de Santo André, né, que se observa uma série de coisas assim que já foram observadas, mas é uma revisão, na verdade, e você chega no ápice, vamos dizer, desse conceito, talvez, que seja o sagrado, o Kadosh, né, que é o cavaleiro da Águia Branca, Águia Preta, né, você vai ver, tem vários nomes diferentes em vários sistemas e até em supremos conselhos que levam isso daí. Então, o símbolo, basicamente, é uma águia branca e preta, basicamente, certo? Principalmente no rito moderno, né? Então é muito bacana, é um grau assim que traz essa vamos dizer assim, essa essência fantástica, justamente desses valores de cavalaria. Certo? É o grau de cavaleiro, ele foi inspirado, né, quando criado e trazido para dentro da maçonaria, né, foi lá naquele discurso do Cavaleiro Ramsay em 1736, onde é um discurso fantástico, né, a maçonaria tem na história, observando a história, entender maçonaria não é somente entender a história da maçonaria, né? Isso daí tem que se chamar atenção, o negócio é muito mais amplo, né? A história vai te dar uma base, mas você tem que também compreender a doutrina, né? Para entender a metafísica, para apontar para a metafísica. Então funciona assim, então não adianta você ver só a parte mais baixa, talvez superficial, né? Mas que conta o que acabou acontecendo no contexto que você consegue observar a história, na verdade, né? O que acontece. Mas não basta, já existem erros crassos acontecidos aí nas interpretações, né, de rituais da maçonaria, até de livros que eu vejo muita gente falar. Se você tiver um ponto de vista somente para tentar estudar maçonaria, somente da questão da história, você vai ter erros, né? Vai ter erros e às vezes erros crassos, né, que marcam toda uma linhagem. Diga-se o paradigma de Robert Frick Gould, né, que é o conhecidíssimo aí para quem conhece, lá nos meus cursos, lá nos meus livros eu falo dessas questões, né, que fez um estudo baseado justamente na história, né, fez o que eu chamo de uma, uma engenharia reversa, né, observando os maçons, né, isso que ele não era tão distante da origem da maçonaria, ele era do século XIX, né, ele era do século XIX. Certo? A maçonaria surgiu em 1700, século XVIII, ele não estava tão distante, mas ele teve uma visão antropológica, não, histórica, né? Fazendo como a gente chama, uma engenharia reversa da questão dos construtores que surgiram, das guildas, etc, etc e tal, certo? E chegou à conclusão que os maçons seriam uma evolução daqueles construtores antigos, o que não remete à realidade, né? Então isso daí é um equívoco, é um erro crasso, né? Erro lá do Marcos Crasso, lá do Triunvirato Romano. Certo? Então isso daí é uma coisa horrível, assim, sabe? E hoje até a gente fala, né? Se usa muito comumente essa questão dos operativos e especulativos, o que eu não concordo, né? Maçonaria contemporânea, por isso que eu chamo maçonaria contemporânea, surgida a partir de 1717, foi feita por intelectuais, né? James Anderson, Anthony Sauer, George Payne, Jean-Théophile Desaguliers, né? São caras assim que, porra, o nível de consciência, o nível de assim, o Desaguliers era doutor, né? Doutor em direito canônico, um sacerdote, certo? Um cientista, né? Ele não era um pedreiro, um cara que construía. Então, o nível, sabe, o nível da maçonaria é aristocrático em questão de nível de conhecimento. Beleza, então voltando isso daí, né, nós tivemos essa formação da maçonaria e posteriormente ela passou, resumidamente falando, obviamente, passou lá para a França. A partir desse momento, o pessoal começou a se interessar muito pelas questões, né, baseadas nos operativos, obviamente, e depois trazendo aquela questão da construção do Templo de Salomão, e daí o nosso querido e grande Chevalier Ramsay trouxe essa questão que foi o marco, como eu falei, um dos marcos, na verdade, né, que foi justamente esse discurso que era entregue para as pessoas naquela ocasião que entravam na maçonaria, que falava justamente da sua raiz, né? Falava da sua raiz, a sua essência espiritual, né? E comparando os maçons com os cruzados, com os cavaleiros, né? Que tinham todo um código, né? Um código de vida,
né, que agregava justamente esses valores que eu sempre falo aqui no canal, fatos maçônicos, honra, justiça, verdade, lealdade, proteção, certo? Entre outros códigos que existiam, né, que existe uma variação muito grande, vai depender muito da ordem de cavalaria da Idade Média, entendendo que a Idade Média é de 476 a 1495, né? Então caiu Roma primeiro, 476, e 1495, né, caiu a Constantinopla. Então ali, esse período, né, que é anterior, por exemplo, o Brasil foi em 1500, você veja, descoberto, basicamente, certo? É uma coisa muito mais antiga do que o nosso país, sabe? Então esses valores entraram nas organizações maçônicas e colaram, assim, vamos dizer, nos graus. Se você pegar e fizer uma análise, uma anamnese, né, que eu penso assim muito, de uma forma muito sistemática, observando assim, a coluna vertebral dos sistemas e dos graus maçônicos, né? E isso fica muito claro, né? Você vê assim, você vai subindo os graus, né? Aprendiz, companheiro, mestre secreto, falando nos sistemas que são baseados no rito escocês, no rito de perfeição, né? Você vai ver isso daí com muito claramente, né? Você vai ver a questão da batalha, né? Para ser um guerreiro, depois você vê assim, primeira batalha, lá tem o Cavaleiro da Espada, por exemplo, que é antes do grau, é o grau 15, né? O Cavaleiro do Oriente e do Ocidente, né? São graus que trazem já esse pequeno temperinho da batalha, né, que é uma batalha interna, justamente que nos graus, a partir do grau 19, né, são mais detalhados, né, essa questão, e justamente se fala muito disso daí, da lealdade, né, da justiça principalmente, né? Então são valores que são trazidos para os sistemas maçônicos, né? E se, assim vamos dizer, eles têm o seu ápice. Uma das questões, né, dessa questão dos valores de cavalaria, o seu ápice, a gente pode entender, sob determinada perspectiva, que seria justamente o grau Kadosh. Então, como eu falei para você no começo desse vídeo, a maçonaria ela trata com muitos mitos e com muitas lendas e muitas histórias, que são metáforas, né? Metáfora é você fala uma coisa, mas justamente quer dizer outra, com muito mais profundidade. Então a metáfora que é utilizada é justamente a questão dos templários, né? Então tem esse vínculo, né, que veio, né, a partir do Ramsay, como eu falei, e vai trazendo justamente esse agregar, né? E ali se fala, obviamente, nos graus, né, como os templários foram tratados, foram injustiçados, né? É uma busca até de justiça também, né? Não de vingança, mas de justiça. É observado dessa forma, né? O que acabou acontecendo, como a sociedade via essa questão, o que acabou desenrolando nessa questão dos templários, que todo mundo sabe, faz parte da história da humanidade, foi uma história que realmente aconteceu, lá do Jacques de Molay, né, que foi o último chefe dos templários, o último mestre de templário, conhecido como grão-mestre, né, que esse termo surgiu posteriormente, lá depois, lá nos interrogatórios, né, que surgiu uma pancada de equívocos, como a história lá do Baphomet, né, que se refere, foram escritos em occitano, né, que é um dialeto francês, né, então isso daí trazia, eles estavam adorando, né, as mesquitas bafomerianas, né, que estavam saindo fumaça, então foi escrito numa língua que não era tão comum, isso trouxe uma pancada de enganos e criou-se as lendas que teria o tal do Baphomet no meio dessa história toda, mas não, né, se busca tirar o melhor dessa história, observando uma linha, né, que tinha uma determinada conduta, que obedecia em seu íntimo, buscava a divindade, que eram os templários, a divindade no sentido de estar próximo de Deus, porque eles eram um braço, basicamente, da Igreja de Roma, certo? Então, nesse sentido, é observado como um exemplo, né, um exemplo de conduta, né? E toda essa questão dessa conduta, desses valores, eles são trazidos nesses graus, que é o Kadosh, por exemplo, né? É um deles também, né? Entre outros, que existem essa questão dos valores, esse é um. Então, é muito, como você pode ver, cara, tem tanta coisa, assim, isso aqui eu tô dando eu tô falando epitelialmente, isso é muito, muito raso, na verdade, em frente, né, à profundidade que esses graus e esses ensinamentos possuem em si mesmo, beleza? Mas vamos conhecer mais lá no meu site luismiller.com.br, também lá nos meus cursos em vídeo e nas dezenas de livros que falam sobre essa questão, né? Eu gosto de escrever muito sobre filosofia, sobre teologia, sobre maçonaria, obviamente, e também metafísica, né, que eu adoro. Então, até o nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço.